Oscar Piastri é o pole position para o GP de Emília-Romagna. Olha que o australiano está fazendo muito por onde. É uma diferença muito grande entre ele e o Lando Norris. A gente vai falar sobre isso. Mais uma vez, o Gabriel Bortoleto passou para o Q2, para o desespero dos imediatistas, para o desespero do Couto, que eu imagino ele estar batendo na mesa. Não, não! Falei que o brasileiro era lento. E um treino marcado por acidentes. E o Kitanzunda e o Renko Colapinto bateram feio. Tudo isso. E o ressurgimento do jovem Fernando Alonso, que vai largar em quinto. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera da velocidade. Mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Hoje, banana para que vocês compartilhem. Comentem, espalhem para geral, porque aqui é Garota Moral, aqui todos os TVs. Bom, e ninguém está segurando o Oscar Piastri. Venceu das 7 corridas, a próxima corrida amanhã, às 10 da manhã, que a gente vai estar acompanhando, mas até agora, das 6 ele já venceu 4. E mais uma pole position para a conta do australiano, que agora são 7 poles na carreira contra 5 do seu companheiro, que tem o mesmo carro, Lando Norris. E um GP marcado por um acidente, todo mundo apostando nos pneus ultra macios que estreia e médios, e o Gabriel Bortoleto se deu muito bem com os pneus médios, que ele chegou a fazer um bom tempo. E claro, depois os carros melhores foram tirando o tempo dele, e até que o brasileiro foi salvo pelo Congo, quando o Yuki Tsunoda, entre a Villeneuve e a reta principal, errou e bateu muito feio o acompanhante. E nesse período houve, obviamente, bandeira vermelha, e o Oliver Brown fez a sua volta, esqueceu de tirar o pé, teria passado, teria superado o tempo do Bortoleto, porém, os comissários entenderam que ele completou a volta depois que a bandeira vermelha foi acionada. Pelo que eu vi, me pareceu ter sido um pouquinho antes que a bandeira vermelha até demorou para ser acionada. E o inglês da Haas foi punido, né? Teve sua volta deletada, por isso o brasileiro passou para o Q2, que a gente sabia que o Gabriel Bortoleto não tem carro para passar Q3. E aí o Q2 foi uma verdadeira vergonha para os italianos, que corre em casa, não só a dupla da Ferrari, a equipe italiana, como o Kimi Antonelli, que também corre em casa. As duas Ferraris não passaram para o Q3, isto porque a Ferrari está simplesmente cagando para o carro desse ano. Estou com a atenção toda voltada para o carro de 2026, que é o novo regulamento de motores. Embora eles levaram atualizações para a Imola, a maioria das equipes levaram atualizações para a Imola, e eles queriam fazer bonito em casa, mas sequer passaram do Q2. Simplesmente o Charles Leclerc, o Hamilton não consegue se entender com esse carro. O Hamilton tem um problema sério de freios, que ele vive reclamando dos freios.
E o Leclerc reclama muito da estabilidade do carro, que pula muito e não conseguiram sequer passar no Q2, Q3. O Kimi Antonelli, depois de uma baita de treino na corrida passada em Miami, que chegou até a fazer pole nos Splashes, que infelizmente a corrida curta não conta como estatística da Fórmula 1, senão já teria contado aí 106 vitórias para o Hamilton, né? Porque ele venceu a sprint na Arábia Saudita. E aí teria contado aí a primeira pole do italianozinho, né? Porque ele é um garoto que completou 18 anos agora, que também não conseguiu imprimir um ritmo bom e não passou do Q2. E, por outro lado, a gente vê o surgimento de duas pessoas, uma equipe e um piloto. A Williams, aliás, a maioria dos motores Mercedes parece se dar muito bem com essa pista, à exceção do Antonelli, que a Williams chegou a fazer P1 com o Carlos Sainz no Q2. Eu cheguei pensando se eu estava sonhando, bati a cabeça, nem uns tapinhas de leve na cara, balancei a cabeça para ver se eu não estava sonhando acordado, mas não, era isso que o Carlos Sainz fez o melhor tempo. E a Aston Martin conseguiu imprimir um bom ritmo, tanto com o filho do dono, o Stroll, quanto mais ainda um bicampeão jovem, Fernando Alonso. E a própria Mercedes chovendo molhado. E a própria Mercedes, o George Russell. E no Q3, o Oscar Piastri mostrou porque é líder do campeonato. Chegava o Max Verstappen, superava o tempo dele, ia para a pista, superava o tempo do holandês. Uma baita de ritmo que o Oscar fez e cravou o tempo de 1 minuto, 14 segundos, 860. E é uma largada que promete, porque é diferente do Lando Norris, que me parece ter medo de encarar o Max Verstappen. O Lando vai largar, o Oscar vai largar na pole, o Max em segundo, e o Oscar já provou várias vezes que não tem medo da cara feia do Max. Inclusive o próprio Max sentiu isso lá na Arábia Saudita, quando eles iam para o encontro. O Max teve que cortar caminho para evitar a batida. Como que vai ser amanhã, ainda mais em Lima, que a largada, a reta principal, ninguém achatadinha. Estou curioso com o George Russell em terceiro, o Lando Norris em quarto. E olha, foi uma grata surpresa ver o Fernando Alonso largando em quinto. O cara bicampeão, era um desperdício ver ele atrás do grid. Será que não tem dedo essa evolução grande na Aston Martin? Tem a ver? Será que o mago das pranchetas não está já mexendo no carro, não tem dedo dele? Porque havia a imprensa inglesa havia falado que havia uma espécie de debate entre o Stroll, pai, que é o dono da equipe, e o Adenel, e porque
Na apresentação, no Adrianelli, como o novo projetista, né, um mago das puxetas na Aston Martin, que ele deixou claro que a atenção dele estaria toda voltada para o carro de 2026, que ele não se envolveria com o carro de 2025. E como a Aston Martin começou tomando pancada das Vaz, o Stroll queria que o Adrianelli desse dados do carro e se envolvesse com o carro em 2025 também. E o Adrianelli estaria se negando a fazer isso, porque ele estava com a atenção toda voltada no novo regulamento de 2026. E parece que o Stroll ganhou uma queda de braço, né? Mas vamos aguardar se tem isso mesmo, né? Se tem dedo tendo um mago das puxetas, será que não iam perguntar para ele mesmo o que acha desse dado aqui, o que acha dessa ideia aqui? Bom, mas a McLaren segue sendo um time a ser batido e conta com a frieza do Oscar Piastri, uma coisa que o Lando não tem. A diferença tão grande entre um e outro é essa. Não dá para comparar, muitos comparam, até achar, pelo menos se ganhar amanhã, tudo indica que a McLaren vai ter tudo para repetir 1988, daqui perdeu só uma corrida. Mas eu acho que vai ser uma proporção diferente, né? Em 88 o Senna ganhou só uma corrida a mais que o próximo. Mas até agora já está 4-1 para o Oscar Piastri, mais uma pole no australiano. A diferença é toda essa. Em 88 esses dois se equivaliam em tudo praticamente. Até o Joe Ramírez, mexicano, e era um cara que trabalhava na McLaren há muitos anos. E ele fala, vocês podem ver no canal do Ernesto, que teve várias entrevistas com várias personalidades da Fórmula 1 em legenda, que havia corridas que o Ayrton Senna sentia se perdido no acerto. E que, quando isso acontecia, ele pedia para copiarem o acerto do próximo. E que o Ramírez fala, um carro, se um próximo conseguisse colocar um carro ao seu gosto, ele era imbatível. Que é uma coisa difícil. Toda hora o piloto botar o carro ao seu gosto. É muito difícil isso acontecer. Mas o que diferenciava no Senna próximo era a facilidade de adaptação. O Ayrton conseguia copiar o carro do Prost e se adaptar, mudar o seu estilo de pilotagem ao que o carro pedia. E o Prost, ele só consegue pilotar quando o carro está mesmo ao seu gosto. Então, eram dois pilotos que, até na guerra psicológica, se equivaliam. O Lando e o Oscar Piastri, um é frio para dedéu, até quando o Gabriel Bortoleto, antes de ele ser contratado pela Sauber, na verdade o Gabriel Bortoleto é contratado pela Audi, que vai assumir a equipe ano que vem. Mas quando ele fez uma entrevista para a Motorsport, que ainda era piloto de teste da McLaren, ele continua vinculado na McLaren, tanto se um dos dois se acidentar, está vetado por uma corrida, se a McLaren quiser chamar um Bortoleto, a Sauber não vai poder dizer não. Mas o Bortoleto falou, o Lando me falou que não acha o Piastri humano. Aqui ele pergunta o porquê
disso, o Nando falou, "Pô, o cara não tem raja nada. É um cara simplesmente frio. Então há uma diferença entre essas. Me parece que o Piastri não sente a pressão por causa disso e o Lando sente. Essa diferença é muito grande entre esses dois, e isso não dá para comparar com a dupla de 88. E vai ser uma corrida que promete, até porque, como nós vimos devido a esses acidentes, apesar de Imola ter mudado o traçado, não é mais aquele traçado que tirou a vida do Ayrton Senna, que quase o Berg e o Piquet morreram ali também. É um circuito traiçoeiro. Então é isso, galera. Até amanhã com o GP de Emília-Romagna, que promete ser emocionante. Até mais.